Recentemente, São Paulo enfrentou sérios desafios relacionados à qualidade do ar. A cidade registrou, por dias consecutivos, condições meteorológicas preocupantes. Você respira e sente que não tá dando retorno de ar. A maior metrópole do Brasil, com clima de deserto. Por falar em poluição, nos últimos 22 anos, os moradores da cidade brasileira respiraram ar com altas concentrações de poluentes e nem mesmo durante a pandemia essa situação melhorou. O prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, do MDB, realizou a entrega de 50 novos ônibus elétricos para a frota municipal. No total, a promessa da prefeitura é entregar 600 veículos até o final deste ano. Uma lei aprovada em 2018 determina que as emissões de poluentes dos veículos de transporte público sejam reduzidas pela metade em um período de 10 anos e cheguem a zero em 20 anos. Atualmente, a capital paulista conta com apenas 207 ônibus movidos a energia elétrica e não cumprirá a meta delimitada pela lei. Este é o Questão em Pauta. Eu sou Beatriz de Sico. E eu sou Santiago Gomes. E agora vamos a São Paulo, porque a maior cidade do país está ampliando a frota de ônibus movidos a eletricidade. Quem conversa conosco sobre esse tema é a especialista em mobilidade urbana Aline Leite, que integra a coalizão 000, um coletivo que atua na defesa pela sustentabilidade no transporte, e o ex-vereador de São Paulo, médico e ambientalista Gilberto Natalini. Aline, é um prazer te receber no nosso programa. Você observa que a transição de matriz energética de coletivos movidos a diesel para coletivos movidos a bateria desempenha um papel importante na mitigação e adaptação às mudanças climáticas que vivemos? Primeiro, a gente precisa entender que o setor de transportes, assim como em São Paulo e em outras cidades ao redor do mundo, ele é um dos maiores contribuintes para a poluição do ar e emissão de gases de efeito estufa. Então, isso prejudica não só a nossa qualidade do ar, mas tem um impacto também em problemas respiratórios e, como a gente tem percebido, no impacto global das mudanças climáticas. Então, por isso a cidade tem investido tanto na promoção de um transporte público zero poluentes, assim, na tentativa de reduzir essa emissão e tornar as nossas vidas nas cidades mais sustentáveis. A criação da lei que propõe a redução progressiva de CO2 estabelece um prazo de 10 anos para o corte de 50% dessas emissões no transporte público. A cidade de São Paulo propôs como meta em 2021 chegar a 2.700 coletivos elétricos até 2024. Mas há cerca de 2 meses do final do ano limite, a capital conta com menos de 8% dos ônibus esperados. Gilberto, você acredita que nos próximos 10 anos o município terá garantido uma frota suficiente para o cumprimento dessa lei? A lei não será cumprida nos prazos estipulados, a não ser que haja, sim, uma revolução no processo. Mas eu como experiente na vida pública, eu acho que não dá para ter uma revolução dessa. Então, esses prazos que a lei prevê, na minha opinião, eles já foram superados. Só que a promessa de eletrificação da frota só vem caindo com o tempo. A meta já foi chegar a 40% da frota até o fim de 2024, cerca de 4.700 veículos. E aí, em março do ano passado, esse número caiu para 20% da frota, o que daria 2.400 ônibus até o fim de 2024. Isso é o que está no plano de metas da prefeitura. A promessa do prefeito Ricardo Nunes era entregar uma parte desses 2.600 veículos, mais ou menos, até esse ano. A viabilidade da implantação é uma das pautas que percorre o tema, já que, apesar de poluírem menos, os coletivos movidos a bateria custam até 3 vezes mais que os modelos a combustão com motores a diesel. Ou seja, estima-se que o ônibus elétrico custe entre R$ 2,5 milhões e R$ 3 milhões a unidade. A substituição desses ônibus não é uma tarefa fácil, no ponto de vista de valores. Em termos de custo das unidades, os elétricos podem custar até 3 vezes o valor de um ônibus a diesel. A Prefeitura da capital paulista assinou mais 2 contratos com o governo federal para o financiamento de ônibus elétricos aqui na cidade de São Paulo. Somados, esses 2 contratos chegam a R$ 500 milhões. Apesar do custo de aquisição ser quase o dobro de um ônibus a diesel, os veículos têm vantagens que compensam o investimento. O motor elétrico apresenta um rendimento de 90%, diferente do movido a diesel, que rende apenas 40%.
Ele também é composto por menos peças, o que exige poucas revisões anuais e reduz o custo com reparos mecânicos. A longo prazo, especialistas afirmam que o veículo se paga. É bem mais caro o ônibus elétrico, é 3 vezes mais caro do que o ônibus a diesel. Mas não tem jeito, porque no fim, se você jogar na balança, acaba economizando, porque não gasta o diesel, entendeu? E também o que economiza na saúde pública não está escrito. O ônibus elétrico possui uma durabilidade de 2 a 3 vezes mais que o movido a diesel, além de custos de operação e manutenção, que também são mais baixos, o que compensaria esse tipo de investimento em contratos de maior duração. Aline, como coordenadora de sustentabilidade de um coletivo que luta pela menor emissão de gases poluentes, quais outros benefícios você observa na eletrificação? A gente consegue melhorar a saúde pública, melhorar o microclima urbano e a gente também contribui para uma qualidade do transporte coletivo que em termos de uso da população, ele é um veículo mais silencioso, ele é um veículo mais confortável em comparativo aos veículos movidos a diesel. Assim. A longo prazo, isso ajuda a reduzir as emissões de carbono e a gente avançar na direção de metas climáticas e sustentáveis. Um ônibus confortável, com pouco barulho e poluição zero. Parece um sonho, mas esse é o meio de transporte aí que existe, né? Pois é, gente, ele está presente em grandes cidades brasileiras, entre elas a capital, Brasília. São os ônibus elétricos. Aline, você também enxerga que a diluição dos custos a longo prazo pode acarretar benefícios para a população? E isso pode resultar, por exemplo, quando a gente fala em termos de população e acessibilidade da população, a gente sabe que a tarifa é um dos grandes empecilhos hoje para que mais pessoas tenham acesso ao sistema de transporte coletivo. Então, se isso se dilui ao longo do tempo, a gente está falando aí de custos do sistema de transporte, isso pode implicar, sim, em tarifas mais acessíveis para a população usuária. Alguns especialistas apontam que o processo de extração das matérias-primas para a produção de baterias resulta em extensas áreas de desmatamento, utiliza energia suja, em especial a termoelétrica, para funcionar, e impacta negativamente as comunidades do entorno das fábricas, com os detritos e rejeitos liberados no processo. Como você enxerga essa questão, Aline? Eu acho que isso é uma preocupação legítima e ela deve ser considerada nos impactos completos, ou seja, quando a gente está falando de um processo de eletrificação da frota, e aí retomando uma fala da pergunta anterior, de novo, a gente não pode estar falando disso somente como uma substituição. Agora é diesel e o elétrico vai salvar tudo. A gente precisa entender quais são os impactos ambientais dessa eletrificação do setor de transporte. Apesar dos prós, os ônibus rodam até 250 quilômetros com uma carga de 4 horas, o que interfere na sua capacidade de manter a operação sem interrupções, principalmente em linhas de maior demanda. Mesmo que a capital consiga receber os ônibus a tempo, mesmo que essa promessa aqui que a gente mostra, uma promessa difícil, seja cumprida até o fim do ano que vem, a cidade pode viver o outro problema, que é a falta de energia para abastecer todos esses ônibus. Essa transição exige um bom planejamento e investimento para a infraestrutura de recarga. Alguns locais da capital optam por recarregar nas garagens, enquanto outros em terminais. Tem toda uma discussão para saber onde instalar essas garagens, de que forma essas garagens serão instaladas ao lado de grandes estruturas de transmissão de energia, de usina de geração de energia. O fato é que é isso, né? Realmente, não adianta. Só o ônibus já está sendo uma dificuldade. E a estrutura toda, como é que faz? Apesar da mudança de estrutura parecer difícil, ao ser comparado com trólebus, que são elétricos com fios, as vantagens e facilidades de implantação são claras. O trólebus foi incorporado na frota paulistana em 1949. Considerada menos poluente, a frota elétrica ainda passa por grandes desafios para servir à população. A versão mais antiga dos elétricos conta com diversas desvantagens. A principal delas, a dependência das fiações das cidades. Ou seja, quando a luz acaba, os passageiros ficam na mão, muitas vezes sem ter completado o trajeto. De acordo com a SP Trans, no ano de 2023, foram registrados 277 interferências na rede elétrica, que causaram problemas para a circulação dos trólebus. Em 2024, até o mês de julho, as falhas já somavam 173, podendo aumentar ainda mais ao longo dos próximos meses.
O argumento é de que o custo operacional dos trólebus ficou impraticável. As frequentes quedas das hastes que alimentam o motor, atrapalhando o trânsito, também somam aí. São Paulo pretende acabar com os chamados trólebus, os ônibus elétricos, conectados a uma rede de cabos suspensos. A decisão é baseada no custeio da operação, mas o modelo é defendido por quem quer um transporte menos poluente. Por conta dos problemas, o prefeito Ricardo Nunes afirmou que não pretende investir mais nos trólebus, que serão descontinuados gradativamente e substituídos pela frota a bateria, que são mais tecnológicas e contam com poucas desvantagens. Existem 8 linhas ainda operadas por trólebus em São Paulo, somando 201 veículos. Os modelos devem continuar em circulação até terem a sua idade operacional vencida, ou seja, após completarem 15 anos. Hoje, a maior frota de ônibus não poluentes da cidade de São Paulo é justamente o trólebus. A atual gestão tem planos, de incluir os novos ônibus a bateria. A implementação do novo modelo energético já chama a atenção do governo federal. Em 2023, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva prometeu apoio a empresas nacionais de transporte público sustentável, incentivando a compra de ônibus nacionais, embora tenha uma parceria firmada com a China. Os chineses são o nosso maior parceiro comercial e eu agradeço sempre. Mas, se tratando de negócio, eu prefiro fazer negócio com os brasileiros para fortalecer a indústria nacional. A transição energética na mobilidade urbana do país é uma das vias de atuação para reduzir a poluição atmosférica e, consequentemente, o risco de novos desastres climáticos extremos. Tema que foi tratado como uma das prioridades da presidência brasileira no encontro do G20, em novembro de 2024. Reduzir as emissões no transporte público é uma importante medida entre as muitas que precisam ser tomadas para evitar o superaquecimento global. O Questão em Pauta de hoje contou com a participação de Aline Leite, especialista em mobilidade urbana e sustentabilidade do coletivo 000, e Gilberto Natalini, médico, ambientalista e ex-vereador da cidade de São Paulo. Esse podcast foi apresentado por Beatriz de Sico e Santiago Gomes, com produção de Raiane Marie. Os trabalhos técnicos foram de Emerson Canoa, com supervisão de Márcia Detone. O episódio de hoje contou com áudios da Globo, Via Trólebus, Record, TV Gazeta, Rádio Bandeirantes, TV Cultura e Canção Nova. Até a próxima!